Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas de como você consegue fazer uma boa fonte de 12, 24, no meu caso 24 volts como está especificado ali. Então você pode fazer 36, 48 e assim por diante, seguindo esse mesmo conceito. A questão de fazer uma fonte que nem essa é porque, enfim, uma fonte de voltagem 24, 36, 48 não é tão baratinha assim não. E para fazer uma fonte que nem essa daqui, você vai simplesmente precisar da quantidade de fontes que atenda a sua necessidade de voltagem, levando em consideração que cada fonte oferece uma voltagem máxima por padrão, talvez uma ou outra varie, 12 volts, a corrente máxima, a voltagem máxima. 12 volts. Então, por exemplo, eu vou fazer 24 volts, eu vou precisar de duas. 12 mais 12, 24. Se você fosse precisar de uma fonte de 36 volts, você precisaria de 3. Beleza? Na questão de fazer essa fonte, é pelo seguinte. Às vezes você pega uma fonte dessa comum aí, semelhante a carregador de celular e tal. Daí está marcando lá 20 volts, 25 volts. E aí você tem a ideia de utilizar em algum equipamento que transforme energia elétrica em energia em movimento, certo? Então, e você descobre o quê? Que o equipamento que você ligou não tem força nenhuma. Tipo, por exemplo, você liga no motorzinho, se você segurar com o dedo assim de leve, ele não consegue rodar, ou seja, ele não tem força. Por quê? Porque essas fontes, geralmente, ela tem uma corrente muito baixa. Então, não consegue o equipamento que você ligar ter uma força, digo na questão de empurrar alguma coisa ou se movimentar com eficiência. Então você pode fazer uma fonte semelhante a essa, de baixo custo também. Porque essas fontes, geralmente, você encontra em sucata de ferro velho, você vai pagar uma mixaria por isso daqui. Eles vão te vender até por quilo, não vai ser nem coisa, algo em torno de R$1, R$2 no máximo que você vai pagar numa fonte dessa. Ou até mesmo em loja de informática, às vezes o pessoal acaba descartando o computador velho, mas as fontes estão em boas condições. E é bem simplesinho de você testar se ela está funcionando ou não. Primeiro passo, verificar em que voltagem ela está selecionada. Então coloca na voltagem adequada para o local que você for fazer a ligação. Eu digo isso pelo seguinte, porque mesmo, por exemplo, na minha casa é 220, mas quando você utiliza estabilizador no computador, o estabilizador converte para 110, então você acaba utilizando o computador em 110, mesmo que a sua residência seja 220. Pelo seguinte, porque se você pegar uma fonte que está em 110 e ligar em 220, vai queimar. Se você pegar uma fonte que está em 220 e ligar em 110, ela vai funcionar digamos assim, com a potência reduzida. Mas não é o ideal, porque ela pode superaquecer também. Então verifica a corrente adequada. Ou a voltagem adequada. Feito isso, liga na tomada. Num primeiro momento, ela não deve funcionar mesmo. Para ela funcionar, você precisa fechar o circuito da seguinte maneira. A fonte, por padrão, ela vem com um cabo semelhante a esse, que é cheio de fiozinho. Tem vários outros também, mas tem esse daqui que tem bastante fios no mesmo cabo. Nesse cabo aqui, você vai perceber que só tem um fio verde. É justamente o fio que faz o acionamento da fonte. Então você precisa fechar o circuito entre o fio verde e qualquer um dos fios negativos, que seriam os fios de cor preta ou os fios pretos. Dessa maneira, a fonte deve acionar. Outra coisa que eu já digo também, beleza, você achou a fonte que funciona e tal, não simplesmente emenda um fiozinho no outro e deixa por isso. Porque daí você vai acabar isolando, mas só que tem um porém. Se em algum determinado momento você fechar algum curto na fonte, o que acontece? Ela tem um sistema automático de desligamento, então ela vai desligar. Para ela ligar novamente, mesmo que você tire da tomada, você vai precisar abrir o circuito novamente.
Então não tem lógica você emendar o fiozinho, vai que deu um curto por acaso aqui, você precisa desisolar e desemendar os fios. Então coloca um botãozinho de liga e desliga. Bem simples, beleza? Se a fonte acontecer de dar um curto, ela vai desligar. É um sistema de proteção. Então você precisa só vir simplesmente, se for um botão de liga e desliga, vir aqui, desligar e ligar novamente. Não vai adiantar tirar da tomada, porque ela acaba armazenando energia. Então, tipo assim, mesmo que ela esteja fora da tomada, ela mantém o sistema de proteção acionado. Então, desligando, ela volta a funcionar. Beleza? Por padrão, a grande maioria das fontes dessa de computador, elas oferecem três possibilidades de voltagem, que seriam 3.3 volts, 5 volts e 12 volts. Nas seguintes condições: todos os fios de cor amarelo são 12 volts. Todos os fios de cor vermelha são 5 volts. E todos os fios de cor laranja são 3.3 volts. Certo? Então esse conceito é bem simplesinho mesmo. Amarelo 12 volts, vermelho 5 volts, laranja 3.3 volts. Agora, para conseguir a voltagem que você só precisa fazer a combinação das voltagens das duas fontes. No meu caso, 24 volts, eu vou precisar de 12 dessa e 12 dessa. É que aqui não dá para ver a cor dos fios que eu estou utilizando, mas é justamente as cores que eu especifiquei. Eu vou utilizar o preto e o amarelo dessa e o preto e amarelo dessa. É que aqui simplesmente eu fiz essa caixinha, minha fonte está aqui dentro, está com um botãozinho de liga e desliga. Beleza. Então eu vou utilizar o preto e amarelo dessa e o preto e amarelo dessa também. Para obter os 24 volts, o tipo de ligação é a mesma ligação de quando você pega uma pilha de 1,5 volt e 1,5 volt, quando você liga as duas, digamos assim, uma atrás da outra, você consegue uma ligação de 3 volts. Beleza? Então a gente precisa somar essas voltagens e não conseguir uma maior amperagem. Então a gente precisa somar. Então você vai pegar o preto dessa fonte, já vai ser uma saída de energia. O amarelo você vai ligar no preto dessa fonte, e dessa fonte você vai sair com o amarelo, beleza? Então aqui a gente vai obter os 24 volts. Novamente, não importa, aqui eu estou selecionando o preto, você poderia pegar o amarelo, mas a questão é só a lógica de fazer certo, na hora de fazer a ligação. Pega uma fase, por assim dizer, dessa fonte, vai ser no caso aqui o negativo. O positivo vai no negativo da outra fonte e da outra fonte vai sair o positivo, ou seja, as energias vão somar. Vai entrar 12 dessa daqui nessa e dessa daqui vai sair 12, então já vai estar somado 24 volts. Então aqui eu tenho uma saída de 24 volts. Aqui ainda eu fiz uma outra ligaçãozinha, porque ainda eu vou precisar também, eu vou ligar uma outra coisa também, um ventiladorzinho que vai ser 12 volts, por isso tem essa outra ligação. Então ela está utilizando 12 volts só dessa fonte. Poderia utilizar qualquer uma dessas voltagens. Mas, enfim, aqui está saindo os 24 volts. Vamos conferir aqui. Tá dando 23.8, seria praticamente 24. Aqui uma das fontes deve estar oferecendo um pouquinho menos que 12 volts. Aqui seria os 24 volts, que seria somatório de 12 e 12. Esse outro aqui é o cabinho que eu disse que eu estou utilizando simplesmente 12 volts. Vai utilizar a energia só dessa fonte de baixo. Está oferecendo 12.2. E claro, se por acaso você precisar se aproximar de uma outra voltagem, é simplesmente você sair com a outra fase, por assim dizer, ou outro fio desta fonte com a voltagem que você precisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso de mais ou menos 17 volts. Então, o que eu utilizaria? 12 dessa e 5 dessa. Então, da mesma maneira que se eu pegasse aqui, em vez de ligar o fio aqui no 12, eu ligasse aqui no 5, somaria os 12 com mais 5, que daria bem próximo ali de
17, você pode fazer essa combinação de voltagens. Lembrando que tem 3 possibilidades nessa e 3 nessa. Então você poderia conseguir 8 volts, 6 volts, 24 volts, 17 volts. Mas seria isso, certo? Então fica aí a dica. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?